Fala pessoal, eu sou Lu da Dogfeel e hoje a gente está aqui para mais um vídeo para o nosso canal. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, então corre, se inscreve aqui e não deixa de seguir a gente e acompanhar nosso trabalho lá nas redes sociais. O vídeo de hoje foi feito para você que acabou de receber o seu cachorro e não sabe realmente como fazer, onde deixar, qual brinquedo escolher, a hora da comida, o tapete, qual a textura que ele vai fazer o xixi, que ele vai fazer o cocô, se na primeira noite a gente acompanha, não acompanha, então vem com a gente que o vídeo hoje está incrível. Bom pessoal, o primeiro aspecto que a gente fala quando a gente recebe um cachorro as pessoas deixam muitas vezes para se preocupar só quando o cachorro já está na nossa casa, no nosso ambiente, né? Quando na verdade essa preocupação ela tem que vir um pouquinho antes. A gente tem que se preocupar em montar todo o espaço para esse cachorro. Primeiro ponto antes da chegada desse filhote, vocês escolherem o melhor lugar para esse cachorro ficar. Esse cachorro ele tem que ter um local de referência, então ele tem que ter o cantinho dele ali com os brinquedos, com o bebedouro, com o sanitário, para que fique claro o momento de descanso desse cachorro, certo? Então esse é o primeiro ponto, a preparação do lugar. É interessante que seja um lugar com uma boa ventilação, é interessante que seja um lugar compatível com o porte desse cachorro. Muitas vezes as pessoas escolhem um lugar muito pequeno e o cachorro ele é maior que aquele espaço. Então a gente precisa ter um lugar com uma boa circulação, uma luz que realmente não fica um lugar ali o tempo todo escuro. Tudo isso vai ser muito importante, principalmente quando a gente estiver trabalhando o processo da educação sanitária. Então se o processo da educação sanitária ele for o escolhido utilizando através da restrição de espaço, ter esse local de referência, seja um local ali reduzido, ou seja um cômodo, seja um cantinho que a gente coloque o cercadinho, tudo isso vai ser muito importante para esse filhote. Um segundo ponto é a escolha dos brinquedos, certo? Às vezes as pessoas têm a ideia de que o brinquedo é para durar a vida toda desse cachorro, quando na verdade não é. O brinquedo ele tem um tempo de vida útil. Alguns brinquedos eles foram feitos para o cachorro destruir e esses brinquedos ao longo da vida desse cachorro eles precisam ser renovados, certo? Substituídos por novos ou por outros. O primeiro ponto é que não existe uma regra clara. Não existe uma regra clara para dizer assim, ó, esse brinquedo vai dar certo com esse cachorro, com esse. Não, os brinquedos a gente vai testando, certo? Os brinquedos eles são feitos conforme algumas classificações. Então, por exemplo, a gente tem a classe das bolinhas, a gente tem a classe das pelúcias, a gente tem a classe das cordas, tem a classe dos brinquedos de roer, dos mordedores. Então, é interessante que, primeiro ponto, observe o tamanho desse filhote, o tamanho da boquinha desse filhote, para você oferecer um brinquedo que seja compatível. Às vezes a boquinha do cachorro ele tem que fazer mais ou menos isso aqui para ele conseguir morder o brinquedo. Então se a gente dá um brinquedo muito grande para esse cachorro, ele não consegue ter essa amplitude para pegar esse brinquedo e começar realmente a morder. Quando a gente está falando de um filhote, seja um filhote ali a partir, vamos botar, do terceiro mês que ele está chegando mais ou menos na sua casa, entre o segundo e o terceiro, ele é um filhote que ele está passando por um processo pode ser de nascimento de dente, ou por um processo de dentição, que a gente chama, ou da troca de dentes, por exemplo. Então, se você oferecer um brinquedo que seja muito duro, é muito difícil que esse filhote ele vá pegar esse brinquedo, certo? Porque às vezes ele tá ali realmente com o dentinho em desenvolvimento, então pegar uma coisa mais dura pode ser um pouco mais incômodo para ele, pode não ser tão prazeroso. Então, existem alguns brinquedos que eles estão na classe de mordedores, que eles são feitos justamente para isso, para essa fase de desenvolvimento. São aqueles brinquedos que eles são um pouco mais molinhos, geralmente eles têm mais de uma textura, né, para ir aliviando esse incômodo que vai gerando ali no dente desse filhote. Então é interessante vocês terem isso também. Uma classe que eu gosto muito de indicar para as pessoas é a classe das pelúcias, né? Geralmente as pelúcias elas são mais molinhas, tem pelúcias que são mais resistentes e tem outras pelúcias que nem tanto. Mas geralmente é um brinquedo que o cachorro gosta muito. Em que pese, eu tenho observado que cada vez mais as pessoas elas buscam mais as bolinhas, né? Parece que é um kit básico, cachorro, potinho de comida e uma bolinha. A bolinha, a gente gosta de fazer sempre algumas ressalvas em relação à bolinha, porque a bolinha é um brinquedo que envolve muita movimentação para esse cachorro.
E as pessoas trazem essa bolinha como uma brincadeira mais cômoda, né? As pessoas sentam, jogam a bolinha, o cachorro vai, corre e volta. Joga a bolinha, o cachorro vai, corre e volta. Só que muitas vezes a gente não está ensinando muita coisa ou está só super excitando esse cachorro, sem estar ensinando para ele o momento de descansar e o momento de reiniciar essa brincadeira, certo? Então esses aí são mais ou menos os tipos de brinquedos que vocês podem escolher ou providenciar e tudo isso ir fazendo parte desse cantinho desse cachorro. Um outro ponto que as pessoas sempre perguntam é: brinquedos, deixo sempre disponíveis ou não? Bom, isso vai de cada caso, né? Aqui com o meu, eu geralmente deixo uma caixinha ali e eu posso fazendo sempre esse rodízio desses brinquedos. Lembrando que eu sempre priorizo deixar sempre os brinquedos das classes que ele mais gosta. Como brinquedo de roer, eu nunca retiro. Então, às vezes eu estou substituindo um brinquedo de roer por outro brinquedo de roer, certo? Pelúcia também, que ele gosta bastante. Então, às vezes eu substituo uma pelúcia por uma outra pelúcia. E assim eu vou fazendo todo um rodízio de brinquedo. É legal que, principalmente, brinquedo de roer, vocês deixem sempre disponíveis, certo? Porque é através desse brinquedo de roer que muitas vezes eu vou aliviar um pouco a ansiedade do cachorro, o estresse, eu estou fornecendo uma atividade ali para ele se ocupar um pouquinho mais, tá bom? Outro ponto, galera, é o ponto da refeição. Muita gente pergunta: o cachorro, ele vai fazer xixi e ele vai comer no mesmo ambiente? As coisas não precisam estar coladas umas nas outras, certo? Vocês, dentro desse ambiente, você vai botar em um canto a refeição dele e no outro cantinho vai ficar o local que ele vai fazer o xixi e o cocô. É interessante sempre trabalhar com a ideia de manejo alimentar. O que é manejo alimentar? Manejo alimentar é você deixar fixo para esse cachorro o horário que essa refeição vai entrar e que horário que essa refeição ela vai sair. Se você permite que o cachorro tenha um acesso livre a essa refeição, ou seja, coloca pela manhã e nunca retira, né? Você está sempre colocando mais pela manhã, sempre pela manhã. Você, primeiro ponto, você não sabe quanto que o seu cachorro está ingerindo. Outro ponto, você não sabe se aquele cachorro num dia ele tá legal ou não tá legal de saúde, porque você não tem noção do quanto que ele come, certo? É diferente do que você colocar uma refeição lá, ele se servir e terminar, ou ele ir cheirar e não querer comer, então aquilo ali já vai ligando o seu alerta. Poxa, acho que ele hoje não tá legal. Então é um ponto muito interessante. Além do que, vocês vão lembrar muito do que a gente fala de alimentação interativa. É interessante que a gente traga um pouquinho dos instintos desse cachorro no momento da refeição. Então, eu aproveito isso, essa motivação que ele tem através da própria fome e da vontade ali daquele alimento que eu estou manuseando, para servir através de brinquedos interativos. Então, os brinquedos recheáveis que a gente chama. É muito legal também. Outro ponto é em relação à escolha do local que esse cachorro vai fazer xixi e cocô. Bom, isso vocês podem verificar sempre através do canil, onde era a textura que esse cachorro fazia xixi e cocô, para a gente conseguir migrar essa textura e apenas dar continuidade ao que já estava sendo feito, certo? Se não existia essa distinção de textura no canil ou na família que esse filhote morava, a gente vai precisar fazer uma nova apresentação, certo? Então a gente vai ter que escolher uma nova textura para apresentar para esse filhote. E o nosso último ponto de hoje é para a gente falar um pouquinho sobre a dormida do cachorro. Eu vejo muita gente falar assim: deixa ele lá, deixa ele no canto, deixa ele chorar, ele se vira, ele vai aprender. Quando na verdade o que a gente está falando aqui, pessoal, a gente está falando de um cachorro, de um filhotinho que acabou de ser separado da sua antiga família e está vindo para essa nova família. Não seria legal nem interessante a gente permitir com que ele fique lá, chorando a noite toda e aprendendo. Nesse primeiro momento, o nosso papel como dono é fornecer acolhimento, é a gente fornecer esse amparo que ele está precisando. Então pode ser que nos primeiros dias você precise ir várias vezes nesse espaço que ele está ficando, ou se você tiver um cercadinho móvel, você vai levar todos os bens dele e conduz para o seu quarto. Depois aos pouquinhos esse cercadinho vai voltando para o espaço que ele vai ficar, por exemplo. Mas o legal é que a gente forneça esse suporte nessa primeira noite desse filhote. Beleza? Então se gostou, dá um like e não deixa de se inscrever aqui no nosso canal.